Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seu marido precisa ser espetado por Deus. Sua esposa precisa ser espetada por Deus. Que isso, pastor? Já começa o vídeo com heresia, pastor? Não é nenhuma heresia. Na verdade, é um ponto bíblico muito imprescindível na mudança de vida, na mudança de comportamento, numa mudança significativa da postura das pessoas para viver aquilo que Cristo quer que nós vivamos. Muitas pessoas têm uma mentalidade pequena ainda com relação ao poder de Deus frente à resistência humana, né? Muitas pessoas têm uma dificuldade de aceitar que Deus pode e vai mudar o comportamento de homens e mulheres que estão resistentes à palavra do Senhor. A primeira coisa que você precisa entender é: Deus não vai mudar o coração do teu marido, o coração da tua esposa, única e exclusivamente porque você quer que ele mude, que ela mude. Deus não vai simplesmente obrigar o teu marido a te amar, não vai obrigar a tua esposa a te amar e querer voltar para casa. Não é disso que se trata. Não se trata de uma manipulação para atender os teus desejos. Isso seria uma oração completamente egoísta e nós já sabemos, através do apóstolo Tiago, que Deus não atende orações egoístas. Mas então, pastor, o que significa esse espeto que o senhor falou no começo? Significa dizer que Deus, através de um espetamento, querido, claro que não fisicamente, né? Pegar um espeto ali, começar a fincar lanças ali no corpo da tua esposa, no corpo do teu esposo, não é disso que se trata, mas de uma postura de Deus, orientar e mudar o comportamento de homens e mulheres através de situações, circunstâncias que muitas vezes parecem difíceis de entender, mas que precisam sim ocorrer na vida de muitos homens e muitas mulheres, assim como ocorreu na vida de Paulo. É importante você entender que a mudança divina não depende da vontade do ser humano para que esta venha a ocorrer. Muitas pessoas acham que Deus precisa da autorização minha, sua ou dos maridos e esposas para que então Deus venha nos mudar, Deus venha nos transformar. A gente tem inúmeros textos que vão refutar esta ideia. A Bíblia vai dizer para nós, lá em Romanos, que não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas daquele a quem Deus se compadece. Ou seja, daquele a quem Deus fala: você vai, e ponto final. Você vai me servir e acabou. Simples assim. Não é daquele que quer. Você não consegue dizer: Deus, eu te quero, e aí Deus se obriga a atender a tua vontade. E nem é daquele que diz: não, eu não quero, e Deus fala: não, se você não quer, eu não posso fazer nada. Não é dessa forma. Todo poder e autoridade vem de Deus. Nós não temos poder e autoridade nenhuma. Tudo vem do Senhor. Por Ele, para Ele e por meio dele, todas as coisas são feitas. Inclusive a nossa transformação. Muitos fazem uma leitura errada lá de Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que vai dizer: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei contigo e ele comigo. A gente começa a entender que esta é uma passagem para alguém aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, mas a gente ignora completamente o contexto deste texto, né? E o contexto estava falando para uma igreja que já havia aceito Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, mas que em um momento da sua história haviam deixado Jesus de lado. Ficaram apenas com a forma, com o ritual, as celebrações e tudo mais, mas Jesus já não fazia mais parte do ritual. Adoravam a qualquer coisa menos a Deus. Achavam que estavam adorando a Deus, quando na verdade estavam satisfazendo a si próprio. E então Jesus diz: ei, eis que estou à porta, ou seja, eu estou do lado de fora. Vocês estão celebrando a mim, mas eu não estou aí dentro, eu estou do lado de fora. Abre, e aí nós vamos celebrar junto, nós vamos cear junto. É isso que Jesus estava falando, e não dando uma oportunidade para Deus agir, como se Deus precisasse da autorização do ser humano para isso.
Mas muitas pessoas, ao falar sobre casamento, diz: se o seu marido não quer mais, esquece, não adianta, Deus não muda. Se sua esposa não te quer mais, querido, acabou, já era. Esse é o conselho de muitas pessoas por aí. Mas o que nós estamos buscando não é pela volta do marido, pela volta da esposa, mas é pelo mover do Senhor sobre a vida deles, para que eles conheçam a verdade de Cristo, e uma vez conhecendo a verdade do nosso Senhor e Salvador, eles então possam mudar os seus comportamentos. Eles mudam comportamentos. A pessoa pensa diferente. E eu vou te dar um exemplo, querido. Aqui no livro de Atos, no capítulo 1 em diante, vai falar sobre o apóstolo Paulo, né? E Saulo respirando ainda ameaças e mortes. Querido, o apóstolo Paulo tinha o interesse de prender, e se fosse possível ele matava, né? Contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para que então ele pudesse descer até Damasco. Ou seja, ele pediu autorização para descer até Damasco e então efetuar prisões, e se fosse necessário até submeter as pessoas à morte, né? E alguns que se encontrassem deste caminho, ou seja, servindo a Cristo, né? Quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, diz a palavra, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo-se em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou aquele a quem tu persegues, e duro é para você recalcitrar contra os aguilhões, aguilhões. Pastor, o que é recalcitrar contra aguilhões? Primeiro, recalcitrar significa ir contra, insubmissão, tá? Querer se livrar a todo custo. E aguilhões é um espeto, literalmente um espeto, usado para acalmar aquele boi nervoso, né? Acalmar a duras penas, né? Aquele boi nervoso que muitas vezes não queria atender a ordem de quem os guiava. Então usava-se este espeto para espetar o boi, e o boi pudesse andar certinho pelo caminho correto. Ou seja, esse aguilhão servia para orientar o boi, é claro que não de uma maneira falada, né? Mas de uma maneira repreensiva. E isso estava acontecendo com o apóstolo Paulo. E Deus estava dizendo: olha, é duro para você lutar contra, é duro para você se rebelar contra o espeto de Deus, contra o meu espeto que está dizendo para você: olha, o caminho é este, não o que você está querendo seguir, o caminho é diferente e não esse que você está fazendo. Então, Deus diz para ele: olha, não é para você lutar contra, mas é para você ceder ao espeto que está te atingindo. Não lute contra. Quanto mais o boi luta contra o espeto, que é o aguilhão, mais ele se fere. E então, para que ele não seja ferido demais, então ele aceita a ordem que lhe é imposta, e ele então segue o seu caminho, e os espetamentos deixam de acontecer. Com Deus é a mesma coisa, querido. É assim que ocorre uma mudança de opinião, uma mudança de mentalidade, uma mudança completa na vida dos maridos e esposas que estão vivendo no pecado. Estão vivendo no pecado, através de situações, circunstâncias que se tornam aguilhões, espetos, que quanto mais eles lutam contra, mais eles se ferem, mais eles se machucam, mais eles são feridos. Então, para que acabem os ferimentos, para que acabem essas torturas, eles devem lutar a favor e não mais contra. Ceder à vontade de Deus. E aí, então, queridos, acontece algo maravilhoso com o apóstolo Paulo. Ele diz: o que queres, Senhor, que eu faça? Ele aceita a vontade do Senhor, mas não sem que aguilhões
o atingisse. Não sem que Deus fizesse algo para demover a ideia dele. Não sem antes Deus mudar a sua opinião, mudar a sua mente, mudar o seu entendimento, mudar o seu intelecto. Deus aplica uma completa transformação na vida de Paulo. É uma conversão de 180 graus, querido. Está se indo por um caminho e Deus diz: ei, converte, volta, vai para o caminho que eu estou mandando. É Deus dizendo para este homem e dizendo para mim e para você que Deus vai mudar homens e mulheres, esposos e esposas, sejam quais são os caminhos contrários que eles estão tomando, Deus vai convertê-los ao caminho correto. Se for preciso os aguilhões serão usados. For preciso espetar o teu marido, espetar a tua esposa, eles serão espetados por Deus, porque Deus não os deixará trilhar um caminho de morte. A Deus não interessa que o homem venha a padecer. A Deus não interessa que ninguém se perca. A Deus interessa que o seu marido, que a sua esposa possa encontrar o Senhor Jesus, mudar a sua mente, os seus sentimentos, as suas emoções e passem a fazer a vontade de Deus. E uma vez que maridos e mulheres estão fazendo a vontade de Deus, querido, voltar para você é mais um princípio cristão, mais um princípio de obediência do seu marido, da sua esposa, para com o Senhor Jesus. Ore para que eles sejam espetados pelo Senhor. Ore para que haja um despertamento do Senhor na vida do seu marido e na vida da sua esposa. Que Deus abençoe você. Fique na paz.